Oi pessoal, hoje neste vídeo iremos falar um pouco sobre os resquícios de escravidão na Velha Palma, século XVIII e século XIX, né, Coreia e Ceará. Aproveito para pedir que se inscreva no canal, dê like e comente e compartilhe. Bom, como se deve saber que desde o início da colonização no Brasil, houve a escravidão, o elemento servil com cativeiro, enfim. Nos primeiros anos do Brasil colônia, ocorreu a escravidão feita aos indígenas para a mão de obra na realização de diversas atividades. Do mesmo modo, foi também a colonização da capitania do Ceará Grande, feita inicialmente com o uso da mão de obra indígena e que depois, como em todo o Brasil, né, a chegada dos negros do continente africano. Mas nesse vídeo iremos nos limitar a falar sobre a escravidão que houve nos primórdios da colonização da Ribeira do Coreaú, que hoje é o município de Coreaú. Durante o período colonial, a Ribeira do Coreaú havia também a escravidão, embora mais branda do que as ocorridas em outras capitanias, como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, enfim. Embora, né, os negros aqui sofrendo também no cativeiro os mais brutais meios de castigos físicos e psicológicos e torturas praticadas por seus senhores, como além da privação de liberdade, direitos, alimentação, sobrevivência, enfim. Em início do século XVIII, o desbravador e capitão Rodrigo da Costa de Araújo chegou a esta Ribeira do Coreaú, e seguindo de imediato, né, e conseguindo de imediato uma sesmaria, e nela instalou sua fazenda, Outeiro Grande, com a criação de gado vacum, cavalar e muares, e também nas terras produzindo mandioca, cana, cereais, enfim. Grande parte desse serviço era realizado com mão de obra escrava e se servindo da força dos gentios cativados para os plantios e os serviços domésticos da casa grande, enfim. Mas entre os serviçais da fazenda havia alguns negros, né, importados lá da África, sobretudo Angola, como se encontra em muitos inventários da região dessa época. E os nomes eram geralmente nome de santo de batismo, né, como Francisco, Antônio, Antônia, Maria, enfim. E se acrescentava ao nome um sobrenome da região oriunda, como por exemplo, Antônio da Angola, enfim. Naquele período, por falta de mulheres brancas nessas terras, acontecia os homens brancos se relacionar e ter filho com as mulheres indígenas, que alguns deles transformavam também em escravos, de suas escravas, né, indígenas suas escravas, e até comum casar-se com elas. E durante o século XIX, a escravidão da povoação da Várzea Grande, a antiga fazenda Outeiro Grande, atualmente Coreaú, ainda era bastante forte. Muitos senhores tinham seus escravos para os serviços nas plantações das roças, lidas com gado e outras criações, e serviços domésticos, como cozinhar, lavar e transportar água, lenha, transmitir recado, enfim. Embora já se tenha notícia da abolição da escravatura desde 1782, com a abolição da escravidão na África e na Áustria e suas possessões, no Brasil como um todo, a marcha para a abolição da escravidão começou em 1831, com a proibição do tráfico negreiro, né, a Lei para Inglês Ver. Em 1850, com as leis repressoras do tráfico, quando a importação de escravos começa a cair. Em 1871, com a libertação do ventre livre, em 1885, a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea, abolição total da escravidão no território brasileiro. Em 1860, né, a população total da nossa Vila da Granja era de 24.440 almas, ou seja, habitantes, sendo deste total livre 23.360 e escravos 1.080. Segundo o jornal cearense,
segundo o jornal cearense, Granja, porque os moradores da freguesia da Várzea Grande, nesse tempo, ainda pertenciam à dita vila, só a título de esclarecimento. Segundo os assentos paroquiais da matriz de Nossa Senhora da Piedade, Várzea Grande, hoje Coreú, nos anos finais da década de 1860, quando a mesma foi criado, estão registrados inúmeros batismos de crianças de filhos de mães escravizadas, que entre os anos de 1868 a 1871 é possível encontrar para mais de 50 termos de batismos de crianças filhas de escravizadas na região da Várzea Grande, pois a partir de 1872 não foi ainda pesquisado, não foi encontrado nos registros. Já em 1872, segundo o pesquisador Mavinier França, a recém-Vila da Palma nesse período havia uma população total de 8.072 habitantes. Desses, né, sendo 4.619 considerados brancos, pardos era 1.789, cabocla 1.119, declarada preta era de 515, né, e não informado era 30. Em 1870 começou a acontecer a campanha emancipatória de escravos na Granja, a manumissão, né, que depois foi ganhando mais adesão e se fortalecendo. Em 1871 foi noticiado no jornal A Constituição, fato ocorrido em Santo Antônio, termo da Palma, um crime praticado por um escravo chamado Benedito, pertencente ao senhor Joaquim Pereira de Oliveira, que o dito escravo atirou no senhor Pedro Barbosa a mando de seu senhor, dando conta que nesses lugares ainda existia, né, escravizados e estava a serviço de seu senhor. Enfim, nesse mesmo ano foi publicado no jornal A Constituição, saiu no dia 2 de dezembro, uma lista de 7 escravos libertos para a campanha emancipatória na Granja, que também podia ter entre esses escravos, né, na Vila da Palma. Em 1874 houve, segundo o jornal A Constituição, uma junta classificatória de escravos na Vila da Palma. E em 1875 ainda se noticiava, né, fuga de escravo na Vila da Palma, quando se divulgou a notícia no jornal o Cearense, né, a fuga do escravo atendido por Vital, né, pertencente ao senhor Pedro Rodrigues de Souza. Em 1878, novamente, mais um relato de fuga de escravo na Vila da Palma. Desta vez foi o cativo chamado Livino, pertencente ao senhor José Inácio Gomes Parente, segundo o jornal Pedro II. Em 1881, segundo o jornal Cearense, com a organização do Fundo de Emancipação de Escravos em Granja e Palma, havia nelas ainda 994 cativos. Em 1883, às vésperas da abolição da escravatura do Ceará, Granja e Palma tinham juntos, as duas vilas, 1.056 escravizados que foram libertados. Com as verbas de arrecadação para o aludido fundo, foi libertado na ocasião a escrava Luzia, a escrava Felomena e o escravo José da Granja. Os três juntos no valor de cerca de 42 mil réis. E da Palma, o escravo Faustino, cativo do senhor Miguel Arcanjo do Prado. Em 1883 foram libertados 4 escravos na Vila da Palma: Joana, do senhor João Rodrigues de Albuquerque; Eufrásia, do senhor Gabriel Benício da Cunha; Ana e Celina, do senhor João Gualberto de Queiroz. Nesse período, na Vila da Palma, foram entregues à liberdade 158 escravizados, sendo 78 homens e 80 mulheres. Em início de janeiro de 1884 foram libertados os escravizados da Vila da Palma, como podemos ver na documentação que alforriou o escravo da Palma pela Junta Emancipatória da Granja e Vila da Palma.
Em 25 de março de 1884, depois de muita resistência e luta dos próprios cativos, ajudados pelas incansáveis campanhas abolicionistas, né, ocorridas por todo o Ceará, aconteceu a abolição total dos escravos na província, que neste ano de 1800 esse ano de 2024, completa exatos 138 anos. E assim foi instituído em 6 de dezembro de 2011 como feriado estadual da Carta Magna no Ceará. Segundo Mavinier, em seu livro A Mais da História de Coreú, Ceará, que fala da escassez de documentos sobre a escravidão na Vila da Palma, e mostra que um dos marcos da presença da população escrava na atualidade, que é a comunidade quilombola da Timbaúba, localizada no Vale do Coreú, na divisa entre os municípios de Coreú e Moraú, que em 2009 nele residia 142 domiciliados, formado por 5 famílias, como os Sabinos de Aguiar, Lucas Batista, Ângelo Nascimento, Marcelino e Venâncio Gomes. No século XIX, foi lá na fazenda velha, né, do Coronel Tito Alves Lima, onde era a sede da dita fazenda. Atualmente fica inundado pelas águas do açude da Várzea da Volta, quando é ano de escassez, que a água do referido açude baixa, aparece o local exato onde ficava o tronco e a casa grande. Segundo o pesquisador Mavinier, França, outras famílias que são descendentes de antigos escravizados, os Cambés da Palma no século XX, também foram excelentes pedreiros, né, como João, Francisco e Antônio Cambés. E a irmã Maria, que era uma excelente parteira. Também os boeiros, né, que deriva do nome broeiros, né, feiteiros de broas. Desses últimos é que temos a cultura da fabricação das broas, ou palma, que deu o nome à vila em 1870. Né? Se formos pesquisar os inventários do período colonial e imperial do século XVIII, XIX, da nossa região, iremos encontrar muitos escravizados fazendo parte entre os bens arrolados dos ricos senhores e senhoras, né, desse período, que era muito comum. Aqui está apenas um pouco, né, da história da escravidão ocorrida durante o século XVIII e, sobretudo, século XIX, da velha Várzea Grande, depois Vila da Palma e atualmente Coreú. E é isso, e até breve.